A graça e a paz, Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Sou Ricardo Saragossa, você está agora no canal Conectados com Jesus. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. O alvo desse canal é que nós possamos compartilhar algo de Deus para edificar a sua vida. E hoje nós estamos em mais um momento reflexão, onde o alvo é trazer a palavra de um modo que possamos aplicar no nosso dia a dia. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos e falar sobre o filho pródigo, mas eu também quero falar sobre duas passagens antes dessa. E antes da gente fazer uma pequena reflexão sobre esses textos, eu quero convidar você para que possa ler comigo. Lucas, capítulo 15. Amém? E chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? E ele lhe propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por causa de um pecador que se arrepende. Amém, irmãos? Então que nós vemos duas parábolas, Jesus explicando algo. Então essa primeira parábola, ele fala da ovelha perdida. Que qual o pastor tendo 100 ovelhas, se perdendo uma, ou seja, ele tinha um controle por essas ovelhas, ele tinha um zelo. No meio de 99, como que ele sabia que tinha perdido uma? Só que ele sabia que faltava uma. E ele não mediu esforços para poder ir atrás dessa ovelha. Talvez ela nem tinha condição, devia estar fraca, podia estar machucada, mas ele colocou no ombro e trouxe. Muitas vezes somos nós mesmos. Se perdemos, nós mesmos se perdemos com as coisas desse mundo mesmo, porque ela estava fora da vista do pastor, fora do alcance do pastor. Muitas vezes nós não permitimos que ninguém fale na nossa vida. E às vezes nós só temos um olhar de criticar. Ah, eu não gostei. Ah, eu não concordo. Ou seja, a gente está dentro e não está dentro. Mas aqui nós vemos que o bom pastor, ele vai atrás dessa ovelha. Ele busca, traz ela para dentro. E isso é importante demais. E é importante também você deixar ser cuidado. Porque Deus, ele quer zelar, ele quer cuidar por cada um de nós. E o Senhor coloca pessoas específicas para cuidar das nossas vidas. Mas você é alguém que tem deixado ser cuidado? Ou você é aquele que gosta de andar com as próprias pernas? Você define as coisas? Porque se você não tiver um coração ensinável, você pode ter certeza, você não vai desfrutar do melhor de Deus. Porque você vai acabar acumulando um monte de coisa que não edifica a sua vida. Essa é a ovelha que fazia parte do rebanho, mas estava perdida. E a gente vê que na sequência dessa parábola, o Senhor Jesus também lhe conta da dracma perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu dentro de casa. E ela acendeu uma candeia. Isso fala da luz do Espírito Santo.
Ou seja, às vezes tem pessoas dentro da igreja, que fazem parte da igreja, mas muitas vezes estão perdidas. Estão perdidas e precisam ser achadas. Muitas vezes essa pessoa pode ser eu, ou pode ser você. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ele estava longe, viu seu pai, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe, põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado, matai e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram-se a se alegrar. Amém, irmão? Então aqui nós vimos a parábola do filho pródigo. E ele decidiu sair debaixo da cobertura do pai. Ele decidiu ir viver a vida dele do jeito que ele acha melhor. Ele achava que ele sabia cuidar da própria vida, sabia lidar com as coisas. Talvez ele tinha sonhos de ser grande empresário, Não que isso tenha alguma coisa de errado. Se você tem chamado para isso, Deus vai te abençoar e vai poder te usar grandemente. Mas enfim, esse filho, ele decide, né? Ele pediu para o pai parte da herança. Eu queria que ainda mais naquela época, era uma ofensa muito grande, né? O pai não tinha morrido ainda, ele já queria desfrutar da herança. Mas enfim, Deus é tão bom e não abre mão de ninguém. Não abre mão nem de mim e nem de você. Mesmo que você tome decisões erradas, sempre há tempo de se arrepender. Só que nós vemos que essa escolha do filho pródigo teve consequências na vida dele. Então ele pegou todo o dinheiro dele e gastou dissolutamente, como bem entendeu. Só que naquela terra chegou uma grande fome e ele já tinha gastado tudo que tinha. Mas eu fico imaginando, e se esse rapaz chegasse naquela terra com o dinheiro que ele chegou e começasse a investir e prosperasse naquela terra? Será que ele teria voltado para a casa do pai? Será que ele ia receber outro abraço e beijo daquele como o pai deu? Eu creio que o pai todos os dias, ele ia lá para a porteira lá da fazenda e ficava olhando, esperando: esse filho meu deve estar voltando. Só que ele não voltava. Só que esse filho pródigo, ele caiu em si, quando ele não tinha mais nada. Não tinha mais amigos, não tinha mais para onde ir. Ele lembrou que ele tinha um pai que o amava e que cuidava muito bem até dos empregados, dos servos. E ele reconheceu que ele tinha feito, o que ele tinha feito foi algo muito errado. E trouxe consequências muito pesadas para a vida dele. Mas ele sabia que havia um lugar de arrependimento. E ele se arrependeu. E aí ele viu que se arrependeu não só
contra o pai dele, mas contra os céus também. E ele volta com esse arrependimento e, para surpresa dele, o pai já avistou ele de longe. Talvez ele nem imaginava, talvez ele ficava pensando, como que eu vou entrar lá? Como que eu vou falar com meu pai? Será que ele vai me receber? Só que o pai estava esperando. E o pai, quando vê de longe, sai correndo e pula no pescoço dele, começa a beijar. E ele fala, pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai começa a beijar. Esse é o nosso pai. Pai que nos ama e está sempre de braços abertos, nos esperando. Se você está longe da presença de Deus, volte, é tempo. Não importa o caminho que você tomou, não importa as escolhas que você fez, não importa se as consequências têm sido duras. Existe um pai que está de braços abertos, esperando você. E ali o pai, ele traz vestes novas, né? Isso fala perdão dos pecados, né? Veste nova, porque pecado fala de sujeira. Então ele recebe umas vestes novas, fala de perdão de pecado. E ele recebe um anel também. Anel naquela época representa a autoridade de Deus. E ele recebe sandálias, que representam os passos, um novo caminho, novo e vivo caminho. Sabemos que esse caminho é Jesus. E o Pai não só faz tudo isso, restaura por completo, mas faz uma festa. E a palavra de Deus, ela termina dizendo que no céu há festa, quando um pecador se arrepende. E nós sabemos que essa passagem não fala de alguém que não foi alcançado por Deus. Não fala de alguém que precisa se converter. Não fala de alguém que precisa conhecer o Pai. Fala de alguém que andava com o Pai. E se encontrava afastado por escolha própria. Não foi por nenhuma situação. Ele decidiu. Mas a gente vê que na passagem da ovelha perdida, ela se perdeu. O pastor foi atrás. A parábola da dracma, perdeu dentro de casa. Então a dona da dracma fez de tudo, acendeu a candeia, que é a luz do Espírito Santo, e conseguiu encontrar. Só que a parábola do filho pródigo, ele decide. Só que o pai ficou esperando. Então não importa onde que você esteja, como que você esteja, o pai está de braços abertos, te esperando. É tempo de arrependimento. É tempo de sentir o calor e o abraço do nosso Pai. Amém? Essa é a reflexão do dia de hoje. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Se você não é inscrito no nosso canal, Conectados com Jesus, se inscreva. Deixa seu like lá. Ajuda nós a levarmos a palavra de Deus adiante. Amém? Deus abençoe a todos. A paz.